Jesus fala sobre o inferno. E o inferno é muito pior do que nós podemos imaginar. Às vezes as pessoas dizem: olha, estou passando por um inferno. Não, é bem pior. É muito pior. Ele é tão assustador que muitas pessoas se recusam a acreditar nele. Muitos acreditam que nós nem deveríamos falar. Quando se fala muito em inferno, as pessoas se retraem, elas correm. Jesus falou sobre o inferno. Jesus descreveu o inferno com termos como fogo que nunca acaba e vermes que não morrem. Vermes que comem a sua carne aos poucos e eles nunca morrem. Ele disse que era melhor perder partes do corpo do que entrar no inferno com o corpo inteiro. Jesus então falou sobre uma das muitas razões pelas quais merecemos ir para o inferno. Ele falou sobre fazer alguém pecar. Jesus disse: quem quer que faça com que um destes pequeninos que creem em mim peque, seria melhor para ele colocar uma pedra de moinho no seu pescoço e então lançá-lo no fundo do mar. Se a sua mão o faz pecar, corte-a. Se o seu pé te faz pecar, corte. Se o teu olho te faz pecar, corte. Arranque-o fora. O grego por trás desta frase, levar alguém a pecar, ele quer dizer escandalizar. Se você escandalizar alguém, é melhor pendurar uma pedra. E principalmente um desses pequeninos, as crianças. Mas podem ser os pequeninos na fé. Então o grego quer dizer escandalizar. Se você escandalizar um destes pequeninos que acreditam em mim, se a tua mão te escandaliza, corta fora. Se o teu pé te escandaliza, corte fora. Se o teu olho te escandaliza, arranque-o. Faça o que for preciso para se livrar deste escândalo. É como um câncer. Dia desses, a Marilene falou que uma professora, o parente dela, estava com um rim, câncer no rim. O câncer no rim é o seguinte: quase nunca dá nos dois. Então você retira aquele rim cancerígeno e você vive. E é basicamente isso que Jesus está querendo dizer para nós. É melhor entrar sem uma mão, é melhor entrar sem um pé no céu, é melhor entrar com um olho somente, mas entrar. Observe também que Jesus usou a palavra se. Se tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, se o teu olho te fizesse pecar, você deveria arrancar. Esse se é muito interessante. É um monossílabo, são duas letras, mas elas fazem uma diferença. Os detalhes. Sim, os pés nos levam ao escândalo. Sim, as nossas mãos nos levam aos escândalos. Os nossos olhos, eles participam do escândalo. Mas, no entanto, nenhuma dessas partes é a causa do escândalo. Qual é a causa do escândalo? Jesus disse que, se forem, devemos nos livrar deles. Mas na verdade não é. Algumas dessas partes do corpo participam do processo de escândalo, mas elas não participam da decisão do escândalo, da decisão do pecado. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, eles não têm vida própria. Eles dependem de quem? Eles não têm escolha. Eles dependem da nossa mente. É a mente que interpreta a informação do olho e distribui
as ordens para os pés e para as mãos e para os olhos. Então os olhos, os pés, as mãos, eles não têm escolha. A nossa mente é a verdadeira fonte do escândalo. E é isso que Jesus diz em Mateus e também em Marcos. De dentro do coração do ser humano vêm os maus pensamentos, a imoralidade, o roubo, o assassinato, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a sensualidade, a inveja, a calúnia, o orgulho e a tolice. Todas essas coisas más vêm de dentro e contaminam a pessoa. Portanto, nossos pensamentos, sentimentos, desejos e assim por diante são a verdadeira causa do escândalo. E se Jesus está certo sobre remover a causa do escândalo das nossas vidas, e Ele está, então é o nosso interior que precisa ser removido, é o nosso interior que precisa ir embora. Isso significa que nós temos que morrer para as coisas más. Sim, porque se você cortar a mão, ela vai gangrenar e vai morrer. Se você cortar o pé, vai gangrenar e morrer. Se você arrancar o olho, ele vai morrer. É o nosso interior que precisa ir embora. Então, esta é a razão pela qual Deus precisa fazer a obra de nos resgatar do pecado, dos escândalos que nos levarão à morte eterna. Então é Deus quem deve nos matar, arrancar de nós uma parte, para que nós vivamos para sempre a vida eterna. Então as palavras anteriores de Jesus nos dão uma dica de como isso pode funcionar. Ele disse: quem quer que faça um destes pequeninos que acreditam em mim pecar, seria melhor para ele se uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse lançado no mar. Então, embora esta seja uma lei horrível, esmagadora, também há um evangelho aqui, que se você souber procurar, você acha. E sabe aonde a gente tem que procurar o evangelho aqui? A gente precisa importar o evangelho seguidamente num texto. A pregação, ela compõe lei e evangelho. Em teoria, o que a gente aprende no seminário é: a gente prega a lei, a gente coloca alguém lá no fundo do poço de pecador, e quando ele se vê perdido, você joga a corda do evangelho para ele, e ele sai para fora, vê a luz, vê o oxigênio e diz: graças a Deus. E essa corda é a pregação da palavra. E a gente tem que buscar o evangelho. Aqui a gente busca o evangelho lá no Catecismo Menor do Martinho Lutero. Todos nós estudamos isso. Então, o que o batismo significa? Martinho Lutero falando do batismo. O que o batismo significa? Significa que o nosso velho homem, nossa natureza pecaminosa, aquela que precisa ser cortada, aquela que produz escândalos, aquela, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente o novo homem que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Esta nossa natureza, olha que coisa bacana, essa precisa ser lançada no fundo do mar. Não é nossa mão, não é nosso pé, não é nosso olho. Mas Jesus disse: ó, se fosse a tua mão, corta. Se fosse teu pé, corta. Se fosse teu olho, corta. Mas antes disso ele tinha dito que é do coração que vêm os escândalos. Jesus, com a sua morte na cruz, ele se tornou a pedra. Essa pedra se amarrou no nosso interior, no nosso velho homem, e ele se jogou no fundo do mar. E ele matou afogado os nossos maus desejos, o nosso ser pecaminoso. E ele então saiu e ressurgiu da água e deixou ele lá no fundo. Isso foi quando ele morreu na cruz por cada um de nós. Pergunto: você acredita em Jesus para o perdão dos seus pecados? Então você é um daqueles pequeninos que acredita em Jesus. Jesus fez isso em você, lá no seu batismo.
a sua natureza pecaminosa que constantemente te leva ao escândalo, você crê, ela foi afogada no batismo, mas ela volta e meia se manifesta. A gente tem a inclinação e a gente luta contra isso o resto da vida. Então Martinho Lutero sempre fala dessa nossa natureza pecaminosa e chama aquilo de velho homem, o velho Adão. Ele ressurge. É como capinar a horta. Você capina, daqui um mês e pouco, está lá o capim vindo no meio da tua plantação. Você capina de novo. E a gente faz isso a cada culto. A gente vem aqui e confessa. E há uma capinada geral no perdão. Só fica a boa obra, só fica o trigo bom. Então, Martinho Lutero sempre falava dessa nossa natureza pecaminosa, chamava ela de velho homem, e as suas palavras nos dizem para lembrar o nosso batismo todos os dias. Batismo é um só. Você foi levado uma vez pelos seus pais, pelos seus padrinhos, e lá aconteceu a ação de Deus, porque o batismo vem de Deus, ele não é obra humana. Há um grande detalhe. Tenho notado e conversado com alguns colegas pastores, algumas igrejas pentecostais, no intuito de chamar os seus fiéis de volta, porque a pandemia afastou muito as pessoas da igreja e tiveram que se afastar. Tivemos que fazer distanciamento. No intuito de trazê-los de volta, estão proclamando o rebatismo. 1, 2, 3, 4, quantas vezes foram necessárias? E a gente sabe que o batismo é uma vez só. Santa Ceia, fazer isso todas as vezes que eu comerdes e beberdes em memória minha. Mas o batismo é uma vez só. O batismo é perdão dos pecados. E perdão dos pecados acontece no início do culto. Quando eu chego no culto e me esvazio diante de Deus e confesso a Ele, ali eu estou novamente mergulhando nas águas do batismo. Só que ele só tem a palavra. A água você recebe uma vez. Martinho Lutero, ele quer nos dizer que todos os dias o nosso batismo, ele amarra uma pedra ao redor do pescoço da nossa velha natureza pecaminosa e a joga nas águas profundas do batismo. Agora, embora as pessoas nos chamem de luteranas, não acreditamos em algo que Martinho Lutero disse. Nós, em vez disso, seguimos o exemplo de Martinho Lutero e acreditamos nas coisas porque nós podemos encontrá-las na palavra de Deus. Não é porque Martinho Lutero disse, ele simplesmente chamou atenção para aquilo que está escrito na palavra de Deus. E um dos lugares em que encontramos esse ensino é nas palavras que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos. Ele disse assim: com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, nós somos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para quê? Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. No início do nosso culto, nós chegamos aqui, confessamos, nós morremos com Cristo e ressurgimos pelo perdão. O apóstolo Paulo, prosseguindo, ele também disse: pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do pecado. Já morremos com Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, diz Paulo, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para os pecados, mas por estarem unidos com Cristo, devem ser considerados vivos para Deus. Essas palavras nos ensinam
que o nosso antigo eu, o que Lutero chamou de velho homem, foi crucificado com Jesus. A corrupção pecaminosa que já fazia parte de nós desde a nossa concepção, junto com todos os pecados que realmente cometemos, já foram crucificados com Jesus. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele levou toda a culpa, toda a punição por todos os pecados. Tudo morreu com ele. Mas Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou dos mortos. E quando ele ressuscitou, ele deixou o nosso pecado, a sua culpa, lá na sepultura. Visto que seu corpo não carrega mais o nosso pecado, o nosso corpo é imortal. Você crê em Jesus, você é imortal. Ele levou, ele pagou. Tem pessoas que não sabem disso, se torturam, se odeiam, se ferem, entram nos vícios. Não sabem dessa boa notícia. O nosso batismo, então, ele nos une com Cristo, para que morramos com Jesus. Mas também promete que nós vivemos com ele. Paulo, falando aos Romanos, ele também disse, capítulo 6, verso 11, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Vocês estão vivos para Deus. Deus olha para vocês, Ele os ama, Ele os perdoa, Ele os liberta, Ele lhes dá tudo o que vocês precisam, comida, bebida, casa, lar, campos, gado, esposa, filho, tudo aquilo que a gente decora lá no catecismo, está no nosso dia a dia. Quantas bênçãos Ele nos dá, porque Ele nos ama. Agora Jesus quer nos dar algo bem maior. Lá no último dia, Ele quer nos ressuscitar. Paulo falando aos Coríntios, e para nós hoje ele diz assim, no último dia, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Pela fé em Jesus Cristo, o corpo mortal de vocês vai se revestir com o que não pode morrer, de corpo e alma. Vocês vão levantar e estarão eternamente com Ele. É totalmente impossível cortarmos a verdadeira causa do escândalo em nossas vidas. Isso vai, como nós vamos provavelmente precisar, todo ano uma vacina, todo final de semana, no 7º dia, nós temos que buscar salvação, buscar o perdão, buscar a vacina que liberta, o perdão de Deus. Mesmo que nos matássemos, apenas nós acompanharíamos o nosso escândalo até o castigo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Só Deus pode lidar com o escândalo das nossas vidas. E Ele fez isso quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele sofreu a punição do nosso escândalo em si mesmo. Só assim Ele pode nos matar para nos dar a vida eterna. Em Cristo, Deus nos matou para nos dar vida. Na crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo falando aos Romanos no capítulo 6, verso 11. Nós já temos vida eterna em Jesus, mas não podemos experimentá-la na sua plenitude enquanto nós vivemos nesse mundo. O apóstolo Paulo disse que algo maravilhoso nos espera. Ele diz que o que agora nós vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois nós veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito de Deus, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Eu conhecerei tão bem a Deus como Deus me conhece. Nós seremos como Ele. Haverá, diz o apóstolo Paulo, o grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles
para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Isso tudo porque Jesus veio até nós, amarrou o nosso pecado como uma pedra e se jogou na sepultura e saiu da sepultura e deixou o nosso pecado sepultado. Tudo que temos que fazer é dizer: Senhor, perdão. Todas as oportunidades que nós temos. Pedir perdão é ser batizado novamente pelas águas da absolvição. Que Deus permaneça com vocês nessa grande verdade que muito nos alegra. Em nome de Jesus. Amém. Nós coloquemos em pé.